A chuva fustigava as ruas estreitas de Sintra naquela noite fria de outono, como se o céu chorasse pela minha alma despedaçada. Expulso de casa aos 19 anos por ter ousado amar outro homem, eu me vi sozinho na escuridão, com apenas uma mochila velha nas costas e o coração em pedaços. Meu pai, com o rosto vermelho de raiva, tinha gritado palavras que ainda ecoavam na minha cabeça: "Não tolero aberrações nesta família. Sai daqui e não voltes." Minha mãe, entre soluços, não teve coragem de me defender, e meu irmão mais velho apenas olhou para o chão, evitando o meu olhar. O que tinha começado como um beijo roubado no quarto com Pedro, o meu namorado secreto do liceu, terminou em descoberta brutal quando a minha irmã mais nova entrou sem avisar e contou tudo aos pais. Eu corri para a estação de comboio, o corpo tremendo não só de frio mas de medo e vergonha. As luzes de Lisboa ao longe pareciam um farol distante, um mundo desconhecido onde talvez eu pudesse sobreviver. Durante a viagem, as memórias inundaram-me: a infância em Sintra, as festas de família com bacalhau e vinho do Porto, as missas dominicais onde aprendi que o amor entre homens era pecado. Mas o amor que sentia por Pedro era real, puro, cheio de sonhos de futuro. Agora, tudo desmoronara. Cheguei a Lisboa tarde da noite, as ruas da Baixa cheias de turistas e locais. Sem dinheiro para hotel decente, encontrei um albergue barato perto do Rossio, onde um rapaz simpático na recepção, ao ver o meu estado, me deu um quarto por metade do preço. "Bem-vindo a Lisboa, irmão. Aqui há espaço para todos", disse ele com um sorriso compreensivo, como se soubesse. Nos dias seguintes, a realidade bateu forte. Trabalhei como empregado de mesa em um café turístico, servindo pastéis de nata a estrangeiros enquanto o meu coração doía. Contactei Pedro por mensagem, mas a resposta foi fria, a família dele também pressionava. A solidão era esmagadora. Caminhava pelas ruas de Alfama, ouvindo fado que falava de saudade, e sentia que a minha própria saudade era de uma identidade que eu mal compreendia. Uma noite, em um bar discreto no bairro Alto, conheci Miguel, um ativista gay mais velho que me levou a um centro de apoio LGBT. Lá, pela primeira vez, ouvi histórias semelhantes à minha. Homens que foram rejeitados, mas que reconstruíram vidas. "A família de sangue nem sempre é a verdadeira", disse Miguel. Aquilo plantou uma semente. Eu comecei a frequentar o centro, a participar em grupos de apoio, a ler sobre direitos e história que era em Portugal, desde a Revolução de 74 até ao casamento igualitário. Mas as noites eram duras, cheias de lágrimas e dúvidas. Seria eu digno de amor? O espelho refletia um rapaz magro, olhos cansados, questionando tudo. No final desta fase, decidi inscrever-me em cursos noturnos de design na universidade, trabalhando de dia para pagar. Era o início da luta, mas também da esperança. O mês passou devagar. Cada turno no café era uma lição de humildade. Os clientes sorriam, pediam contas, e eu sorria de volta, escondendo o vazio. Uma tarde, recebi uma chamada da minha irmã. "A mãe chora todas as noites. O pai diz que foi um erro, mas não pede perdão." Eu escutei em silêncio, depois desliguei. A ferida ainda sangrava. Pedro veio visitar-me um fim de semana. Encontrámo-nos na Praça do Comércio, o vento do Tejo a bagunçar o cabelo dele, abraçámo-nos longamente, mas as palavras eram poucas. "Não aguento mais a pressão da minha família", confessou ele. Eu entendi. O amor não desapareceu, mas a distância e o medo começaram a corroê-lo. Regressei ao albergue sozinho, sentindo que perdia mais uma peça de mim. No centro de apoio, partilhei a minha história pela primeira vez em voz alta. As vozes tremiam, mas as mãos dos outros seguraram as minhas. Um homem chamado António, com 50 anos e uma vida de lutas, disse-me: "Tu não escolheste isto, mas escolhes como viver com isto." Aquelas palavras ficaram comigo. Comecei a desenhar à noite, projetos simples de interiores, usando o computador do centro. O primeiro cliente pagou-me 200 euros por um logótipo. Foi pouco, mas foi meu. A esperança crescia devagar, como o sol que nasce sobre o castelo de São Jorge. Ainda assim, as noites traziam pesadelos, o rosto do pai, a porta a bater, o silêncio da mãe. Eu acordava suado, perguntando-me se algum dia conseguiria perdoar ou ser perdoado. Lisboa, com as suas luzes e o seu ruído, tornava-se o meu refúgio e o meu desafio. Cada passo era uma escolha, ficar no passado ou caminhar para o desconhecido. 6 meses depois, o outono deu lugar ao inverno frio de Lisboa. O café fechou por reforma e eu perdi o emprego. Pedro terminou a relação por telefone, a voz quebrada: "Não consigo lidar com isto agora." A dor foi profunda, mas já não me destruiu. Eu tinha aprendido a sobreviver. Sofia, uma amiga do centro, ofereceu-me um quarto no seu apartamento em Campo de Ourique. "Fica aqui, Rafael. Vamos reconstruir-te." Eu aceitei, agradecido. O apartamento era pequeno,
com vista para um pátio cheio de vasos de manjericão, e as noites eram preenchidas com conversas longas sobre vida, amor e identidade. Sofia, bissexual e rejeitada pela família algarvia, entendia-me como ninguém. Comecei a trabalhar como assistente em uma pequena agência de publicidade no Chiado. O salário era baixo, mas o ambiente era aberto. O meu chefe, um homem de 40 anos chamado Luís, nunca fez perguntas incômodas. Eu passava os dias a aprender Photoshop e Illustrator, voltando à noite para estudar. O curso de design avançava. Os professores elogiavam o meu sentido estético, inspirado nas azulejos antigos e na luz do Tejo. No centro LGBT, António apresentou-me a um grupo de jovens profissionais. Jantávamos em restaurantes modestos, partilhando risos e lágrimas. Um deles, Carlos, contou como tinha perdido o emprego por ser assumido. Mas reconstruí tudo. Tu vais fazer o mesmo. O Natal aproximava-se. Em Sintra, a família celebraria sem mim. Recebi uma mensagem da mãe: vem para casa, filho. O teu pai está arrependido. Eu li e reli, o peito apertado. Mas respondi apenas: ainda não consigo. A saudade era real, mas o medo de nova rejeição era maior. No dia 25, passei com Sofia e os amigos do centro. Comemos bacalhau assado, bebemos vinho verde e contamos histórias. Pela primeira vez em meses, ri de verdade. O ano novo trouxe resolução. Candidatei-me a um estágio melhor em uma agência maior. Fui aceite. O trabalho era exigente, mas eu florescia. Criei a minha primeira campanha para um café local, usando cores inspiradas nas casas de Sintra. O cliente adorou. No entanto, o preconceito não desapareceu. Um colega fez uma piada homofóbica na sala de reuniões. Eu congelei, mas depois levantei-me e disse calmamente: isso não é engraçado. O silêncio foi pesado, mas Luís apoiou-me depois. Orgulho de ti. Aquela afirmação deu-me forças. Pedro reapareceu uma vez, pedindo para nos vermos. Encontrámo-nos no Mosteiro dos Jerónimos. O abraço foi quente, mas o amor tinha mudado. Somos amigos agora, disse ele. Eu aceitei, sentindo uma paz estranha. A ferida cicatrizava devagar. Os meses passaram. O estágio tornou-se contrato. Eu aluguei o meu próprio quarto, pequeno mas meu. Pendurei na parede uma foto do Tejo ao pôr do sol, símbolo da minha nova vida. As chamadas da família diminuíam. A irmã enviava fotos do jardim, como se quisesse lembrar-me de onde vinha. Eu respondia com fotos dos meus desenhos. O conflito interno persistia, parte de mim queria voltar, outra queria provar que podia viver sem eles. No centro, ajudei a organizar um evento de sensibilização. Falei em público pela primeira vez sobre a minha expulsão. As palavras saíram trêmulas, mas honestas. O aplauso foi genuíno. Naquela noite, caminhando para casa sob a chuva fina, senti que estava a nascer de novo. Lisboa já não era só refúgio, era o meu lar escolhido. 3 anos depois, aos 22, eu já não era o rapaz assustado da estação de Sintra. Trabalhava como designer júnior em uma agência respeitada, com projetos que apareciam em revistas locais. O salário permitia-me um apartamento pequeno em Alfama, com vista para as ruas íngremes e o som distante do fado. Conheci o Luís numa exposição de arte contemporânea no MAD. Ele era arquiteto, 31 anos, olhos castanhos calorosos e um sorriso que acalmava qualquer tempestade. Conversámos sobre sustentabilidade, sobre como Lisboa podia ser mais verde. O primeiro encontro foi um passeio ao longo do Tejo, com o vento a levar as palavras. Eu também vim de uma família que não aceitou, confessou ele. O entendimento foi imediato. A relação desenvolveu-se devagar, cheia de respeito. Jantares em casa com vinho do Douro, fins de semana em Sintra, agora eu visitava a vila como turista, conversas até tarde sobre sonhos e medos. Luís ajudou-me a enfrentar os traumas. A rejeição deles diz mais sobre eles do que sobre ti. Eu comecei terapia no centro LGBT, aprendendo a separar o amor próprio da aprovação familiar. A carreira avançava. Ganhei um concurso para redesign da identidade visual de uma cooperativa de produtores do Minho. O projeto misturava tradição e modernidade, azulejos antigos com linhas limpas. O cliente elogiou. Mas nem tudo era fácil. Uma vez, uma cliente importante descobriu a minha orientação e cancelou o contrato. Não quero associação com isso. A humilhação doeu, mas Luís esteve lá. Isso é preconceito deles, não teu valor. Eu aprendi a transformar a dor em motivação. Criei um portfólio online focado em diversidade e inclusão. O trabalho aumentou. No aniversário de 2 anos juntos, o Luís levou-me a Porto. Caminhámos pela Ribeira, comemos francesinha, falámos de futuro.
Quero construir algo contigo, disse ele. Eu senti o coração cheio. A família tentou contactar mais vezes. A mãe enviava cartas: o teu pai está doente do coração. Vem ver-nos. Eu lia, chorava, mas não ia. A raiva ainda existia, misturada com pena. No trabalho, liderei uma campanha contra o bullying escolar. A agência ganhou prémios. Eu aparecia em entrevistas pequenas, sempre discreto sobre a vida pessoal. Luís apoiava, mas às vezes sentia ciúmes da minha dedicação ao trabalho. Tu estás a construir um império para provar algo a eles, disse ele uma noite. A discussão foi dura, mas honesta. Resolvemos com um abraço longo. A compreensão mútua fortalecia-nos. Aos 25 anos, eu já era designer sénior. O apartamento ganhou plantas, quadros, uma vida compartilhada. A saudade de Sintra transformou-se em nostalgia doce. Visitei a vila sozinho uma vez, passei pela casa antiga sem bater. Vi a minha mãe no jardim. O coração acelerou, mas continuei. O crescimento era real. Eu aceitava-me completamente, com cicatrizes e tudo. Luís tornou-se o meu porto seguro. Juntos, planeávamos viagens a Lisboa Antiga, a festas de São João, a mercados de Natal. A vida ganhava cor. Mas no fundo, eu sabia que o passado ainda esperava o momento certo para reaparecer. O sucesso começou a chegar aos 28 anos. Abri a minha própria agência, Raízes Modernas, focada em unir produtores tradicionais do Minho e Trás-os-Montes com mercados urbanos e internacionais. O primeiro grande projeto foi uma plataforma digital para vinhos e têxteis artesanais. O lançamento foi em Lisboa, com imprensa e influenciadores. Luís esteve ao meu lado, orgulhoso. A empresa cresceu rápido. Contratei 10 pessoas, incluindo jovens LGBT que precisavam de oportunidade. O escritório ficava num edifício moderno perto do Tejo, com vista que me lembrava o meu caminho. Mas o crescimento trouxe desafios. Um colega antigo, invejoso, espalhou rumores sobre a minha vida pessoal para um cliente conservador. O contrato quase foi perdido. Confrontei-o abertamente: a minha orientação não afeta o meu trabalho. Ele pediu desculpas, mas a confiança quebrou. Decidi demiti-lo. A decisão foi dura, mas necessária. Luís apoiou, mas a tensão no nosso relacionamento aumentou. Tu trabalhas demais, Rafael. Eu sinto que estou a perder-te para o teu passado. A discussão durou horas. Eu chorei, admitindo que ainda queria provar ao pai que era alguém. Luís abraçou-me: tu já és alguém. Viajei para Porto para um evento. Encontrei Pedro por acaso. Ele estava casado com uma mulher, mas feliz na sua verdade. Conversámos como amigos. Tu fizeste o que eu não consegui, disse ele. Aquilo fechou um ciclo. Regressei a Lisboa mais leve. A agência ganhou um Prémio Nacional de Inovação. A mídia falou de mim como o designer que transforma tradição em futuro. A família viu as notícias. A irmã ligou: estamos orgulhosos, mas o pai está doente. Eu escutei, mas mantive distância. Uma crise pessoal veio quando o Luís teve um problema de saúde menor. Eu larguei tudo para ficar com ele no hospital. Naqueles dias, percebi o quanto o amava. Não quero perder-te por causa de trabalho, prometi. Recuperamos o equilíbrio. A agência expandiu para consultoria de sustentabilidade. Contratei mais pessoas, criei programas de mentoria para jovens rejeitados. A vida era plena, mas as cicatrizes permaneciam. Uma noite, sozinho no terraço, olhei para o Tejo e pensei na porta que bateu em Sintra. A raiva tinha diminuído, dando lugar à compaixão. Mas o perdão ainda era uma escolha, não uma obrigação. O conflito interno transformava-se em força. Aos 32 anos, Raízes Modernas era referência nacional. Exportávamos para Espanha e França, empregávamos 40 pessoas. Eu aparecia em conferências, falava abertamente sobre inclusão. Luís e eu vivíamos num apartamento luminoso em Belém, com varanda sobre o rio. As manhãs eram de café e planos, as noites de jantares com amigos escolhidos. A família de sangue parecia distante, mas as notícias sobre o meu sucesso chegavam lá. A mãe enviava mensagens: vemos-te na televisão. Estamos felizes por ti. Eu respondia com educação, mas sem convite. Um projeto grande surgiu, redesign da imagem de uma cooperativa do Minho, incluindo a região de Braga. Ironia do destino. Visitei os produtores, caminhei pelas ruas de granito que conhecia. Não passei pela casa familiar. O projeto foi um sucesso. A mídia destacou a minha história de superação. Do preconceito à inovação. O artigo circulou. Dias depois, o telefone tocou. Era o meu irmão: o pai teve um infarte.
Precisa de ajuda com o negócio familiar. Vem, por favor. Eu congelei. Luís segurou a minha mão, decide com o coração, não com a culpa. Refleti durante dias. A raiva antiga voltou, mas também a compaixão. Decidi encontrar-me com eles num café neutro em Lisboa. O encontro foi tenso. O pai, mais velho e fraco, evitou o meu olhar. A mãe chorou. Perdoa-nos, filho. Eu escutei as desculpas, as justificações religiosas, o arrependimento tardio. O sucesso não apaga o que fizeram, disse eu calmamente. Mas posso ajudar o negócio sem voltar a ser filho como antes. Eles aceitaram condições. A agência assessorou a empresa familiar, transformando-a em marca sustentável. O dinheiro ajudou, mas as fronteiras ficaram claras. Luís e eu celebramos o aniversário de 10 anos juntos com uma viagem a Sintra. Passeámos perto da casa antiga. Eu não entrei. O ciclo fechava-se com dignidade. A minha vida era cheia, amor verdadeiro, carreira realizada, amigos que eram família. O rapaz expulso tinha se tornado homem completo. Ainda assim, as perguntas permaneciam. O perdão era parcial, o amor próprio total. A jornada ensinara-me que a identidade não se nega, se celebra. Lisboa, com as suas pontes e luzes, testemunhava o meu triunfo silencioso. A ajuda ao negócio familiar trouxe resultados. A cooperativa do Minho prosperou, gerando empregos e orgulho local. O pai melhorou de saúde, mas o relacionamento continuou distante. Encontros esporádicos em cafés, conversas educadas sobre números e projetos. A mãe tentava aproximar-se mais, cozinhando pratos antigos e enviando por correio. Eu aceitava, mas nunca dormia na casa de Sintra. Luís acompanhava-me às vezes, oferecendo presença calma. Tu estás a dar-lhes uma segunda oportunidade sem perderes a ti mesmo, dizia ele. Um dia, o irmão veio ao escritório. Pai quer falar contigo a sós. Encontrei-o no terraço do meu prédio, com vista para o Tejo. Ele estava mais magro, os olhos cansados. Eu errei, Rafael. O preconceito cegou-me. Ver o teu sucesso dói, mas também enche-me de orgulho. As palavras eram sinceras, mas tardias. Eu respondi, obrigado por dizeres isso. Mas o meu lar agora é aqui, com Luís e os que escolheram ficar. Ele assentiu, lágrimas nos olhos. Não houve abraço grande, apenas um aperto de mão firme. A reconciliação não era total, mas era humana. Meses depois, celebramos o 5º aniversário da agência com uma grande festa em Belém. A família veio, discreta. Viram-me discursar sobre inclusão, viram Luís ao meu lado. A mãe chorou de emoção verdadeira. O pai apertou a mão de Luís. Pequenos gestos que curavam devagar. Eu olhei para o rio, recordando a noite da chuva em Sintra. O rapaz expulso tinha construído um império de amor e respeito. A jornada ensinou-me que o crescimento vem das escolhas, não do passado. Hoje, a vida flui com equilíbrio. Trabalho, amor, família escolhida e laços reparados com limites saudáveis. A história não acabou, mas encontrou paz. Você acredita que o sucesso material apaga as feridas da rejeição familiar por causa do amor entre homens? Verdadeiro ou falso?